Boa noite, meus irmãos, graça e paz, amém? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículo de número 1 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Fácil, né? O primeiro livro da Bíblia, só 4 páginas, e aí você já chegou lá. Gênesis 4, o texto diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado já porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Versículo 9. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador. E agora, maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca, para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu oro a Ti nesse momento, Senhor, e eu clamo, ó Deus, pela misericórdia do Senhor. Eu clamo, ó Pai, pelo favor do Senhor, pela graça do Senhor, pela unção do Senhor, para que o Teu Espírito Santo me use com graça, com sabedoria, para que a palavra ministrada venha a falar aos nossos corações, libertar todos os bloqueios da nossa mente e fazer com que nós estejamos alinhados com a vontade do Senhor. Pai, essa é a minha oração, é o meu clamor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos digam graças a Deus. Hoje eu quero falar com vocês. Nós estamos num ano no qual o nosso foco é profundidade. O raso não nos serve mais. A superficialidade não deve fazer parte da nossa vida. Até porque Deus nos chama a sermos profundos com Ele. E nessa passagem de hoje nós vamos aprender sobre o raso, saindo do raso à profundidade. E vamos passar por uma síndrome. Síndrome é um conjunto de coisas. Nós vamos passar pela síndrome de Caim e entender o que o raso e a superficialidade pode provocar em nossas vidas. Em Gênesis capítulo 4, a Bíblia diz que Adão e Eva tiveram primeiramente 2 filhos, Caim e depois Abel. E o texto diz que em um determinado dia, Caim, a Bíblia diz que ao cabo de dias, ao término de um tempo, um final de um tempo, Caim era lavrador e ele levou uma oferta para Deus. E a oferta que ele levou para Deus foi do fruto do seu trabalho.
das plantas, daquilo que ele lavrava a terra. E o texto diz que Deus não se atentou para Caim, e eu vou repetir isso, para Caim e para a sua oferta. O texto também diz que em um determinado dia, Abel também ofertou a Deus. Abel era pastor de ovelhas, e ele trouxe do primogênito, o primeiro, a primícia, para Deus. E a Bíblia diz que o Senhor então, ele atentou para Abel. Eu vou repetir, ele se atentou para Abel, e depois para a sua oferta. O texto continua dizendo que Caim se irou com aquilo. Seu semblante descaiu. E Deus dá uma chance a Caim. Deus diz para Caim: ei, por que você está irado? Por que o seu semblante descaiu? E Deus fala com ele: se fizeres bem, não haverá aceitação para ti. Se você proceder bem, não vai haver aceitação para ti. Deus está fazendo uma pergunta para ele. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo. Porém, sobre ele você deve dominar. Porém, o texto diz: sobre ele dominarás. Caim saiu dali, chamou o seu irmão para ir até o campo. Abel foi com ele. E lá no campo, Caim matou o seu irmão Abel. Deus visita Caim e pergunta: onde está o teu irmão? Caim lhe responde: por acaso sou eu, guardador do meu irmão? O que eu tenho a ver com a vida dele? E o Senhor lhe fala: o sangue do teu irmão está clamando. Não é sobre isso. Eu não sei se você sabe, mas para pregadores que já pregam há muito tempo, a coisa mais difícil que tem não é montar uma mensagem, mas é ter um tema. Você sabia disso? O tema é mais difícil. E por que o tema é mais difícil? Porque o tema é aquilo que Deus quer que você fale. O resto, você conhece a Bíblia, vem. Mas o difícil é você falar: isso que eu estou fazendo é a vontade de Deus. Por isso pregadores devem orar, buscar a direção e seguir. E às vezes você monta uma coisa e até aqui na hora Deus fala: vira para a esquerda, para com isso, fala sobre esse ponto. O que esse texto nos ensina? Esse texto nos ensina o perigo de viver uma religiosidade, o perigo apenas de ter uma religião. A passagem que nós lemos nos ensina algo poderoso. Tem gente que diz que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim, mas não é sobre isso que o texto diz. Observe que Deus não rejeitou, não foi a oferta. Deus rejeitou, foi o ofertante. Porque para Deus, mais importante que a oferta é o ofertante. Não é sobre o que Caim levou, é sobre Caim. Não é sobre o que Abel levou, é sobre Abel. Deus nunca rejeitou a oferta de Caim. Ele rejeitou o coração de Caim. O coração de Caim que tentou substituir um relacionamento por um ritual. E esse é o perigo de nós trocarmos o relacionamento com Deus por rituais a Deus. E os rituais são mecânicos. Você não precisa estar bem com Deus para fazer um ritual com Ele. E é aí que mora o perigo. Antes de Deus aceitar a sua oferta, antes de Deus aceitar o seu culto, Ele primeiro aceita você.
Deus não está à procura de ofertas perfeitas, mas Ele está à procura de corações rendidos, porque antes de aceitar o que você entrega, Ele precisa aceitar quem você é. Não é a oferta, é a pessoa. O próprio Jesus vai dizer, se você vai levar uma oferta, e sabe que alguém, se você está com problema com alguém, vai lá e conserta. Malaquias capítulo 1:9 diz: agora, pois, suplicai o favor de Deus, porque nos conceda a sua graça, mas com isso que vem das nossas mãos, aceitará Ele a vossa, o quê? Aceitará Ele o quê? A vossa oferta. Aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Então não é sobre a oferta que Caim entregou que Deus não aceitou. Não é sobre a oferta de Abel, que era melhor do que a de Caim, que Deus aceitou. A questão não era a oferta, a questão era a pessoa. Quem está entendendo? Amém? Não é sobre o quanto você dá, é sobre quem você é. Não é sobre o que, é sobre como. Gênesis 4:4 diz que Abel, ele levou das suas primícias de dias. Como aconteceu a oferta de Abel? O primeiro. Como que aconteceu a oferta de Caim? O último. Ao final de um tempo. Isso revela muito. Revela uma prioridade. Nas prioridades de Abel, Deus era primeiro. Nas prioridades de Caim, ao cabo de dias, ao final, ao término, se sobrar tempo. E a Bíblia diz que Deus então atentou para Abel e não atentou para Caim. E esse texto, ele revela duas coisas que nós precisamos ter conhecimento, e eu vou bater muito nessa tecla hoje: espiritualidade e religiosidade, e não são as mesmas coisas. Pessoas pensam que pelo fato de alguém ser religioso, ele é espiritual, e não é. Nem todo religioso é espiritual. Muitas pessoas, elas vivem dentro de uma religiosidade e não dentro de uma espiritualidade, e é aí que mora o perigo, porque enquanto Abel agiu com espiritualidade, fazendo algo para Deus, Caim fez por obrigação. Ao término de dias, eu tenho que ir lá, eu preciso apresentar essa oferta, eu preciso fazer um culto. Enquanto Abel estava sendo espiritual, Caim estava sendo religioso. E esse é o ponto da nossa reflexão. Você é uma pessoa espiritual ou você é uma pessoa religiosa? Essa é uma pergunta para nós começarmos o ano. É uma pergunta que eu e você devemos olhar no espelho e fazermos, olhando para nós mesmos: eu sou espiritual? Eu estou em busca de espiritualidade? Ou eu estou em busca de religiosidade? Seja sincero. O que te move a estar aqui nessa noite? Espiritualidade ou religiosidade? Quando você saiu de casa, o que te trouxe aqui? Hoje eu quero ir lá. Quando louvar, eu vou levantar minhas mãos, eu vou adorar, eu vou chorar, eu vou me entregar, eu vou colocar pressão na minha voz, eu vou adorar a Deus. Quando ouvir a pregação, eu vou abrir o meu coração. Se a palavra vir direta para mim, eu vou falar: Deus, obrigado, eu precisava de ouvir isso. Se não falar nada comigo, eu vou dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Ou você veio para cá para manter o compromisso? Quando o culto terminar e você sair daquela porta, você dizer: cumpri com a minha obrigação. Fui na igreja essa semana. Isso é religiosidade. E isso tem muito
a ver com os resultados que nós temos em várias áreas da nossa vida. Você está sendo espiritual ou você está sendo religioso? O religioso, ele vive de uma aparência espiritual, mas ele é vazio. Jesus disse: esse povo, eles me honram com os lábios. O que é honrar com os lábios? Em nome de Jesus vai dar certo, em nome de Jesus aquele emprego vai fluir, em nome de Jesus eu vou conseguir fazer esse negócio, em nome de Jesus, graças a Deus. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, rituais, cerimonialismos, religiosidade. Sabe quem visse Caim preparando a oferta dele, dizendo: olha, eu vou, está acabando o mês, está acabando a semana, sei lá, o cabo de dias, eu vou levar essa oferta aqui, porque eu preciso levá-la, eu tenho essa obrigação, eu tenho que ir. Alguém talvez poderia dizer: puxa, que cara espiritual, olha lá, ele está indo, como nós fazemos. Às vezes a gente vê alguém cantando na igreja e diz: nossa, aquela pessoa, ele é muito espiritual. Olha lá, aquele lá que está pregando, ele é muito espiritual. Olha aquele obreiro, nossa, ele é muito espiritual, ele é obreiro, ele é líder de célula, ele é muito espiritual, ele é líder. Sabe, muitas vezes nós olhamos para as pessoas e vemos essas ações religiosas delas, e isso nos impressiona. Mas Deus não está em busca de casca, Deus não está em busca de exterior, Deus está em busca de motivação. O que motivou Caim está ali, o que motivou Abel está ali, como Caim estava, como Abel estava. Não é sobre o valor da oferta, não é sobre o que você entrega, é sobre a sua vida como uma entrega, porque a espiritualidade, ela não se revela em ações externas, porém em ações internas. Não é sobre rituais, sobre cerimônias, pois assim agiam os fariseus, e Jesus os censurou. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Jesus está dizendo: ei, vocês parecem um sepulcro que do lado de fora você pode colocar até um mármore, você pode colocar ali uma pedra ornamental, colocar uma coisa bonita, mas por dentro fede. Jesus chega ao ponto de chamar as ações dos fariseus, e olha que os fariseus jejuavam, davam o dízimo, oravam, religiosamente, tudo muito bonitinho, tudo muito certo. A ponto de um dia Jesus dizer: se a vossa justiça não se ceder à justiça dos escribas e fariseus. Mas o problema não é o que está do lado de fora, o problema não é o que as pessoas veem eu fazendo, a questão é a motivação, sou eu e Deus. O que Deus quer de nós é menos religiosidade e mais espiritualidade, porque a religiosidade sem espiritualidade mata. Aliás, a religiosidade sem a espiritualidade provoca agressividade. E eu vou repetir isso: a religiosidade sem espiritualidade provoca agressividade. Toda pessoa religiosa que não é espiritual é agressiva. Ela usa a religião para agredir. Caim, ele fracassou numa das práticas mais básicas da vida humana. E sabe qual é? Convivência. Repita comigo: convivência. Essa é a regra básica de tudo na vida. Convivência.
Se você não souber conviver, ele fracassou no relacionamento com o seu irmão, ele fracassou no seu relacionamento com Deus. Um dos princípios básicos da convivência é compreender antes de ser compreendido. Não queira nunca entrar num relacionamento com qualquer pessoa que seja, querendo ser compreendido antes de você querer compreender a outra pessoa. Tem muita gente que diz, mas eu não sou compreendido. Mas a pergunta não é se eu sou ou não sou compreendido. A pergunta é, e eu compreendo? Eu compreendo a minha esposa? Eu compreendo o meu marido? A gente quer ser compreendido. Nós lutamos por ser compreendido. Não, mas eles não me entendem, eles não me compreendem. Tudo bem, essa é uma máxima nossa. Mas a pergunta é, antes de eu querer ser compreendido, será que eu compreendo? Será que eu me esforço, pelo menos, para compreender, me coloco no lugar? É uma máxima. Você quer fazer as pessoas gostarem de você? A regra básica. Quer fazer as pessoas gostarem de você? Goste delas primeiro. É regra básica, matemática fundamental, básica. O problema de Caim não foi a reprovação, foi a comparação. Porque ele estava numa competição com o Abel. E é assim que o religioso se comporta. A pessoa religiosa, ela está em competição religiosa com todo mundo. Ele estava competindo com o Abel. E toda pessoa que pratica isso é uma pessoa invejosa. Todo invejoso é alguém que vive se comparando. A inveja, ela não nasce do que o outro tem, mas da comparação que eu faço. Porque quando eu olho para o outro e vejo que ele está acima, melhor, além de mim, aí vem a questão de mim. Porque se eu olho só para ele e vejo que ele está bem, que ele está legal, que ele está... O problema é quando eu comparo. A comparação, ela é mortal. E muitas vezes, e grande parte da inveja das pessoas, eu falei isso em talvez uns 2, 3 cultos atrás, eu não me recordo, mas eu me lembro de ter dito isso, que o maior foco da inveja das pessoas tem sobre você, não é sobre o que você tem, é sobre quem você é. Saul acabou-se, foi naquela mensagem sobre Saul que eu preguei, agora me recordo. Saul se autodestruiu por causa da inveja que ele tinha com relação a Davi. Quem era Saul? O rei. Quem era Saul? O governador de Israel, o chefe dos exércitos de Israel. Quem era Davi? Pastor de ovelha. Saul não tinha nada para invejar de Davi, porque Davi não tinha nada. Mas Saul não era quem Davi era. A inveja não era pelo que Davi tinha, era por quem Davi era. E é justamente esse o ponto de Caim. Quando o outro vira o meu termômetro, Deus deixa de ser o centro. E eu vou repetir isso. Quando o outro se torna o meu termômetro, Deus deixa de ser o meu centro. E o que é o outro ser o meu termômetro? É quando eu faço por causa do outro. O outro fez, eu tenho que fazer melhor. O outro tem, eu tenho que ter melhor. O outro... Esse é o perigo. É quando o foco é o outro. Ao invés de você colocar o foco em Deus, eu faço porque isso é bom, porque é agradável diante de Deus.
Não porque o outro faz ou porque o outro deixou de fazer. Por isso eu torno a repetir: quando o outro se torna o meu termômetro, Deus deixa de ser o meu centro. E a inveja religiosa, ela é a pior de todas as invejas que pode existir na vida de uma pessoa. Porque a inveja religiosa, ela nunca se apresenta como inveja, não. Muitas vezes ela vem disfarçada de piedade, de cuidado. Observe que os maiores críticos da sua fé, da sua igreja, não são pessoas da prostituição, não são pessoas da boca de fumo, não são drogados, não são bandidos, mas são pessoas de dentro de ambientes religiosos. Quem mais ataca a igreja, a não ser as pessoas das igrejas? Quem tenta tirar você da igreja? O fato de você estar bem com Deus, frequentando uma igreja, em paz, isso traz à tona a inveja de pessoas contra você. E essas pessoas farão de tudo para tirar essa alegria do seu coração. E muitas vezes essa inveja, ela vem disfarçada de zelo espiritual, mas no fundo carrega um ressentimento. Muitas vezes ela vem disfarçada de defesa da verdade, mas no fundo nasce na comparação. Outras vezes ela vem disfarçada com preocupação doutrinária. Não, estão ensinando errado, eu vou te ensinar do jeito certo. Mas na verdade aquilo esconde uma frustração de alguém que tentou ser e não conseguiu ser, e agora está vendo você ir. Então essa pessoa, ela manipula meios. Sabe qual é o nome disso? Proselitismo. Nunca seja um proselitista. Nunca. Se você vê um irmão, encontra com um irmão na Assembleia de Deus, você falou: irmão, continua firme lá. Você encontra com um irmão da Maranata, da Presbiteriana, da Quadrangular, sei lá. Ô irmão, continua firme, sua igreja é uma bênção. Jesus, ele falou sobre aqueles proselitistas, aqueles invejosos que usam dessas manipulações. E depois de o ter desfeito, depois que você consegue fazer um prosélito, o que você faz dele? Filho do inferno, o quê? 2 vezes mais do que vós. Porque nessas tiradas, às vezes os pais vão e os filhos não se adaptam. Daí a pouco você está com um filho nas drogas, porque não conseguiu se encaixar. Às vezes é o marido que vai e a esposa que fica. É a esposa que vai, é o marido que fica. Nunca seja um proselitista. Você nunca viu seus pastores fazendo isso. Eu não sei se vocês sabem, mas eu recebo pessoas de várias igrejas dessa cidade me procurando para aconselhamento. Eu nunca na minha vida disse: saia da sua igreja e vem para cá. Os Caíns modernos, eles não te levam para o campo para te matar. Não, os Caíns modernos, eles usam outras armas. A arma do cancelamento, a arma do deboche. Deboche? Sim, deboche das suas experiências com Deus. Como aconteceu em Atos capítulo 2. A Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos. Havia uma multidão ali. O Espírito Santo veio e todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros. O Espírito veio, línguas de fogo vieram sobre eles, começaram a falar em outras línguas.
E sabe o que as pessoas que estavam ali fizeram? O que o texto diz? E os outros, zombando, diziam: estão cheios de vinho, estão bêbados. É assim que eles vão fazer com você. É assim que eles querem fazer com você. A internet hoje, ela virou uma ferramenta de deboche do que é sagrado, das suas experiências com Deus. Se naquela época, se em Atos 2 existisse rede social, os apóstolos teriam sido massacrados, eles teriam virado memes, iam fazer piada com o fogo, iam fazer piada com as línguas que eles estavam falando, iam fazer piada com o mover do Espírito, e é justamente isso que eles fazem hoje, zombando da sua fé. Eles fazem memes, eles zombam da sua fé, mas quando estiverem zombando da sua fé, lembrem-se do que Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vocês, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. E o nível dos Caíns subiu, com a IA agora subiu. O que antes era deboche, deles pegarem cenas reais. Eu não sei se vocês já viram a quantidade de vídeos de IA dentro de igreja. Quem não tem entendimento, vê aquilo e fala: nossa, você viu o que aconteceu? O pastor estava repreendendo lá um cachorro, o cachorro derrubou o púlpito, pegou todo mundo, saiu todo mundo correndo. Outro foi um bode que entrou. As pessoas que não têm entendimento, elas acreditam que aquilo é verdade. Outro dia eu vi uma mulher falando, com uma roupa tão sensual. Eu falei: não tem lógica, como é que essa mulher está no púlpito dessa igreja? E sabe o que era? Inteligência artificial, para zombar da fé. Você está preparado para esse mundo? A sua fé está preparada para esse nível de ataque? Irmãos, hoje é a coisa mais fácil. Você me pega aqui no púlpito dessa igreja aqui, você coloca palavras que eu não estou falando. E é tão real que a gente não sabe mais o que é realidade e o que é inteligência artificial. E observe que a maioria, e 99% desses vídeos, a finalidade é o ataque à fé, é o deboche, é a zombaria. Se você tem fé e ora em línguas, eles vão dizer que línguas não existe mais, que isso é bobagem, enquanto a minha Bíblia diz que aquele que fala em língua estranha, ele edifica a si mesmo. Repita comigo: aquele que ora em outras línguas, ele edifica a si mesmo. O que é edificar a si mesmo? Sabe o celular? Quando você olha o nível de bateria dele, está lá 1%. Você coloca ele na carga e deixa ele por ali um tempo, daqui a pouco você volta, ele está 100%. Sabe quando você está assim, para baixo? Entra para o teu quarto, fecha a porta, começa a colocar louvor, adorar o Senhor. Ao orar, daí a pouco o Espírito Santo vem, você começa a orar em outras línguas. Sabe, os problemas da porta para fora não mudaram, eles estão lá te esperando. O que os problemas que estão do lado de fora não sabem é que agora a sua bateria não está mais 1%, ela está 100%. Porque você edificou a si mesmo através das línguas que Deus te deu para falar. Aquele que fala em línguas não fala a homens. Quando você chora no culto, eles dizem isso é emocionalismo. É emocionalismo puro. Mas a Bíblia diz que tu sabes quantas vezes tenho chorado e guarda as minhas lágrimas num frasco, não estão anotadas todas elas. Sabe, essas lágrimas, quando nós estamos adorando, orando, ou quando você está ouvindo a palavra, o Senhor está falando com você, eles vão dizer, isso é emocionalismo.
Mas você sabe que essas lágrimas estão sendo registradas conforme o texto bíblico diz. E quando você levanta as suas mãos, isso é exagero, isso é fanatismo. Mas o Salmo 134:2 diz: levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. Os religiosos não vão entender, e não queiram que eles entendam, porque eles não vão entender. Pastor, e por que eles não vão entender? Porque eles não querem. Não querem. Porque se eles quisessem, mas eles não querem. Porque se eles quisessem, acabava tudo. O deboche, mas eles precisam disso. A religiosidade, ela sempre vai chamar de excesso aquilo que o céu chama de entrega. E toda manifestação gerada, e toda manifestação genuína, provocada pelo Espírito Santo, ela divide 3 grupos. O primeiro grupo, dos que se maravilham. Glória a Deus, como Deus veio sobre a minha vida. O segundo grupo, os que perguntam com sinceridade: olha, eu não estou entendendo o que é isso. E o terceiro grupo, os que zombam por incredulidade. Sempre vai gerar esses 3 grupos. O grande perigo é que aqueles que zombam, um dia se encontrar com Mateus 12, 31, 32, que Jesus repetiu em Marcos capítulo 3, 28, 30, e falou novamente em Lucas 12, 10. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens, e qualquer que disser alguma palavra contra o Filho, lhe será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, e nem no vindouro. Uma das coisas que eu mais tenho temor na minha vida, 2 coisas que eu tenho temor na minha vida. Primeiro, tocar no ungido de Deus. Eu tomo muito cuidado com isso. E segundo, blasfemar contra o Espírito Santo. Às vezes eu vejo algumas coisas, me dá vontade, eu falo, por conta até 3, deixa eu pensar. Vai que Deus está fazendo alguma coisa que eu não estou sabendo. Todavia, a Bíblia é o filtro. É ela que filtra. E nós precisamos usá-la como filtro para entender o que é e o que não é. Quando nós seguimos por esse caminho da religiosidade, nós nos tornamos céticos na fé. E ao invés de nos preocuparmos com o nosso culto a Deus, nós passamos a preocupar com o culto do outro. Como foi o caso de Caim. Ao invés de se preocupar com o seu culto, porque qual foi a palavra que Deus deu para ele? Olha só o que diz o versículo 7. Se fizeres bem, não haverá aceitação para você. Ei, Caim, por que você está assim? Se você fizer bem, não haverá aceitação para você. Eu não vou te aceitar? É claro que eu vou. Mas ele estava tão focado em Abel, ele estava tão focado no outro. Foi exatamente isso que aconteceu com Caim. Ele não ajustou o seu coração. Ele preferiu vigiar a vida espiritual de Abel. O pior ateu não é aquele que não crê na Bíblia, mas é aquele que se diz cristão. É o ateu cristão, ou o cristão ateu. Sobre esse assunto, eu recomendo um livro do John Bevere, o nome dele é Kryptonita. Quem já leu esse livro? Kryptonita. Eu fiz uma série sobre ele uma vez na igreja, alguns anos atrás. Kryptonita. Ele fala do cristão ateu. Esse é o pior ateu, porque ele anda com a Bíblia, mas não crê nela. A palavra religião é relicare. O religioso, ele sempre nos venderá a ideia de que tem uma religião e isso te basta. Mas o Evangelho nos chama para algo mais profundo. E o que é algo mais profundo? É não viver uma religiosidade, no sentido de rituais e essas coisas que a gente faz para ser visto. Mas religião no sentido original, no latim, que a palavra é relicare, que significa religar o homem
a Deus. Não é sistema, não é rótulo, não é conjunto de dogmas, de doutrinas, e que as pessoas ficam brigando, não é sobre placa. Eu gosto de falar sobre isso, porque esse prédio começou a ser construído em 2004, então ele já tem 21 anos de construção, e a gente esqueceu de colocar a placa. Já parou para pensar nisso? Placa para nós é tão importante que você chega lá de fora, você não vai ver. Não tem. Não tem. Não é sobre dogmas, não é sobre doutrinas, não é sobre religiosidade, não é sobre placa. Religião não é sistema, é a essência de fazer você se relacionar com Deus. Religião sem relacionamento gera pessoas informadas, mas não transformadas. Por isso Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. São dois erros que nós não podemos cometer. Qual é o primeiro erro? Não conhecer o quê? Não conhecer o quê? As Escrituras. E o segundo, não conhecer o quê? Poder de Deus. Não é só Bíblia, é poder de Deus. Não é só poder de Deus, é Bíblia. Uma de nossas igrejas fez um batismo hoje à tarde, e um irmão me mandou um áudio chorando, falando: pastor, eu estou te mandando essa mensagem para te agradecer. Isso numa outra cidade. Ele veio passar um tempo aqui em Formiga, congregou conosco, uma igreja do sul de Minas, e ele chorando me mandou esse áudio dizendo: a minha família está salva, hoje batizei minha irmã. A minha irmã, pastor, ela tinha um relacionamento de 12 anos com uma outra mulher, elas moravam juntas, elas eram casadas, elas juntaram dinheiro, elas compraram um lote, elas construíram uma casa. Final do ano passado, minha irmã aceitou a Jesus, e a companheira dela também. E elas entenderam que o Evangelho tem uma nova proposta de vida para elas. Elas se separaram, venderam a casa, e cada uma está seguindo o caminho, e as duas foram batizadas. Evangelho é poder de Deus. Se não existe o poder de Deus, Paulo, ele disse claramente, ele fala: a minha mensagem, a minha pregação não consistiu de palavras persuasivas de sabedoria, mas de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Meu irmão, glorifica a Deus, exalte ao Senhor. Não é palavras vazias, não é Bíblia por Bíblia, é Bíblia e poder de Deus. Jesus disse: ide pregai o Evangelho a toda criatura, e estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Evangelho e poder, Evangelho e poder. Porque quando só se tem uma palavra fria, vazia, não existe testemunho. Você não vai ouvir testemunho nesses lugares. Aconteceu algo poderoso. Não vai. Não vai. Porque é uma palavra morta. A letra mata. O Espírito vivifica. O que faz a Bíblia ser diferente é o Espírito Santo trazendo vida àquelas letras, e Deus falando com você e ministrando ao seu coração. Sem o poder de Deus, Faraó teria destruído Moisés e o povo hebreu às margens do Mar Vermelho.
sem o poder de Deus, Davi teria morrido na ponta da lança de Golias. Só com informação. Você vai criar o seu filho na igreja e ele vai vir bonitinho até na adolescência. Quando chegar na adolescência, ele vai sumir da igreja, ele não vai vir mais, não vai. Por quê? Porque ele não quer ritualidade, ele não quer rituais, ele não quer religiosidade. O que segura esses meninos aqui na igreja, esses adolescentes, e como eu amo esses meninos, como a vida deles me inspira. O que segura esses meninos aqui é Bíblia e poder de Deus. Bíblia e poder de Deus. Você já observou quando se faz apelo? São os primeiros a chegarem aqui. Quando eu estou pregando, eles estão atentos à Bíblia. Quando faz o apelo, eles vêm à frente. E você já participou, e você já viu algum retiro deles? Como é que é? É poder de Deus, meu irmão. É o Espírito Santo descendo. É menino, menina sendo transformado, tendo experiências poderosas com Deus. O que segura esses meninos aqui é Bíblia mais presença de Deus. Porque o Evangelho, ele não se resume apenas em informação, mas em transformação. E transformação passa pelo poder da experiência. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora o que o texto diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que o quê? Experimenteis. Passa por uma experiência, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2 não termina em informação, termina em experiência. Não existe experiência no raso, na superficialidade, na religiosidade. As verdadeiras experiências com Deus se dão no secreto, na busca, na vontade de querer sair do raso, da vontade de querer sair da religiosidade, de se aprofundar mais. Menos religiosidade e mais relacionamento com Deus, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Podem falar o que quiser, mas esse versículo aí é muito claro: ninguém verá o Senhor. Sem o quê? Santificação. Uma vida consagrada. Santificação não é sobre perfeição, é sobre direção. Eu vou concluir te dizendo que Deus está nos chamando hoje para 3 coisas muito claras: sair do raso, deixar a religiosidade e viver relacionamento. Não é sobre o que você entrega no altar, não é sobre o que você, a quanto que você dá, não é sobre o que você faz, é sobre quem você é quando você está na presença de Deus. Deus deu a Caim uma palavra, e Deus deu a ele livre-arbítrio, direito de escolha. Se fizeres bem, não serás aceito, mas se não fizeres bem, o pecado jaz à porta sobre ti, e o seu desejo também, mas sobre ele você deve dominar. Agora é com você. Você quer mudança, Caim? Está aí. Você não quer? A decisão é sua. Deus foi muito claro com ele. É o poder do Espírito quem sustenta a santificação. Deus não te chamou para viver de aparência, de ritual, mas de espiritualidade. Ou você mata a religiosidade, ou a religiosidade matará a sua espiritualidade. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Feche os seus olhos por um instante. Feche os seus olhos. Hoje Deus não está perguntando se você tem religião.
Ele está perguntando se você tem relacionamento. Não se trata de mudar de igreja, mas se trata de mudar de profundidade, ir mais profundo, ir mais longe. A minha pergunta é: quem decide hoje dominar o pecado e viver um relacionamento e buscar o poder do Espírito Santo? E Deus vai te conduzir, Ele vai te ajudar. Você não está sozinho, Ele está com você. Ninguém nesse mundo tem mais interesse em te ajudar a ser espiritual do que o próprio Espírito Santo. Jesus o chamou de Paráclito, Paracleto ou Paráclito, cuja palavra no grego significa chamado para estar ao lado. O Espírito Santo está ao seu lado. Você não tem que ter inveja de ninguém. Você não tem que olhar o culto de ninguém. Você tem que olhar o seu culto, a sua vida na presença de Deus. Olhar para dentro de você e perguntar a si mesmo: será que eu estou sendo religioso? Ou será que eu estou sendo espiritual? O que tem dominado a minha vida? A religiosidade ou a espiritualidade?